Os dois fundamentos. Você já ouviu falar sobre isso? A casa que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. Jesus fala isso em uma das suas parábolas. Mateus, capítulo de número 7 e Lucas, capítulo de número 6. Hoje, no quadro Você Aprendeu Errado, nós vamos trazer uma explicação exegética e uma aplicação para esta passagem bíblica. Então, não saia daí, assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você será edificado. Vamos ao vídeo. Antes de nós irmos para o vídeo, deixa eu te dar um lembrete. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo essa opção aí embaixo dizendo inscreva-se? Então clique ali e clique na opção do sininho para que abra a opção todas, para que você possa receber todas as vezes que lançarmos um vídeo novo, você pode receber a notificação desse vídeo. Você pode comentar os nossos vídeos, você pode compartilhar os nossos vídeos. E eu vou pedir para que você deixe aí o seu joinha, deixe aí a sua sugestão de vídeos para nós. Assista o vídeo até o final, compartilhe com alguém. E se você tiver alguma opinião, pode deixar nos comentários, desde que seja respeitosa, né? Porque aqui nosso trabalho é um trabalho sério e é algo que eu gosto de estar fazendo. Não sou dono de todo o conhecimento, mas o pouco que possuímos gostamos de compartilhar com as pessoas. Então vamos ao vídeo desta noite, que Deus te abençoe. Os dois fundamentos, também conhecido como os dois alicerces, foi exatamente no final de um grande sermão de Jesus que ele pronuncia exatamente esta parábola. Lembrando que parábola ele utilizava figuras ou objetos ou ofícios do seu cotidiano para representar uma realidade espiritual. A primeira vez que isto é mencionado está em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao versículo de número 27, que nos fala sobre os dois alicerces, que é já no final do Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Ele nos diz assim, versículo 24 ao 27 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e bateram aquela casa, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esta é a narrativa a qual Mateus deixa registrado. Nós temos também outra narrativa, que ela se encontra em Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. Todos esses textos eu vou colocar aqui na tela para vocês. Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49 vai dizer: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras
e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e foi os alicerces e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Foi grande a ruína daquela casa. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem bíblica e eu tenho certeza que você já ouviu muitos ensinos e sermões dos dois alicerces, né? As duas construções da casa, registrado tanto no Evangelho segundo Mateus quanto no Evangelho segundo Lucas. Estes evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados os evangelhos sinópticos. Você já ouviu falar exatamente sobre estes evangelhos? São evangelhos que trazem a visão comum, ou seja, um consultar um do outro para fazer a narrativa, para se expressar, para colocar no texto sagrado ou no livro sagrado, para se fazer o registro. Então, são evangelhos sinóticos, evangelhos que têm a visão comum. O que Mateus deixou passar, Lucas mencionou. O que Lucas deixou passar, Marcos mencionou. O que Marcos deixou passar, Mateus e Lucas mencionaram. Mais ou menos nesse sentido. Então, isso nós temos o evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas. João não entra dentro dessa classificação sinópticas. Então, o texto que está em pauta hoje é exatamente os dois alicerces, registrado em Mateus e registrado em Lucas. E eu tenho certeza que você já ouviu pregações voltadas a esta realidade. E com certeza muitas pessoas imaginam que Jesus comparou ao homem que edificou a sua casa na areia e o outro edificou a sua casa na rocha, nos fazendo entender que existia dois terrenos diferentes. Lembre-se de uma coisa: todas as vezes que você for estudar a Bíblia Sagrada, nunca isole um versículo ou nunca tente interpretá-lo isoladamente de todo o seu contexto. No caso dos evangelhos sinópticos, é óbvio que nós temos que procurar nos outros evangelhos uma visão diferenciada, pesquisando aquilo que alguém deixou passar e o outro mencionou. E é exatamente isto que acontece aqui nesta passagem bíblica. Observe que Lucas vai dizer que o homem que ouviu as palavras de Jesus, ele cavou, ou seja, o terreno era o mesmo, todo o terreno era o mesmo, mas aquele homem ouviu. A representatividade dele ouvir é que ele cavou fundo, ele tirou a areia e ele achou a rocha. Quando ele achou a rocha, ele construiu os alicerces da sua casa sobre a rocha e depois levantou a sua casa. A sua casa era como todas as outras casas. O local onde ele construiu era como todos os outros locais. Mas, porém, os seus alicerces estavam sobre a rocha. Mateus não menciona o esforço que o homem fez para achar a rocha. Mateus não registra que ele cavou, registra apenas a finalização da sua obra. Construiu,
na rocha. Jesus faz esta comparação para mostrar que o viver as palavras de Cristo, o vivenciar as palavras de Cristo não é fácil. Aqueles que querem seguir Jesus verdadeiramente devem ouvir as suas palavras e as praticar. Vivenciar aquilo que Jesus falou não é fácil, e é uma representação disto, é exatamente o esforço do homem em cavar e encontrar firme fundamento. Quando ele encontrou esse firme fundamento, ele resolveu construir a sua casa. Como resultado do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho em servir a Jesus, não só de ouvir, mas de praticar, Jesus disse que veio rios, tempestades, ventos, tormentas, bateram com força sobre aquela casa e ela não caiu. É a maior de todas as verdades que Jesus pôde falar, e Jesus falou e deixou registrado, que os evangelistas deixaram registrados para nós. É uma grande realidade, porque muitas das vezes nós olhamos as pessoas e não sabemos qual é a intimidade que aquela pessoa tem com Deus, porque afinal de contas, aquilo está em secreto, por debaixo da terra. Ninguém sabe quais são os alicerces de ninguém, até que vêm as provações, as tempestades, as tormentas, os intempéries da vida e batem com ímpeto sobre aquela casa, e a vida daquela pessoa continua de pé na presença do Senhor Jesus. Ao contrário daquele que não quer ter esforço nenhum em servir a Jesus, ele simplesmente constrói a sua vida sobre a areia. Ele não quer cavar, ele não quer ter esforço, ele não quer ter dedicação. Então ele constrói a sua casa sobre a areia, e ali o resultado da sua preguiça espiritual dentro da dedicação em servir a Cristo é exatamente aquilo que Jesus disse. Todas as coisas vieram de igualdade tanto para um quanto para outro, mas quando veio para aquele que construiu na areia, bateu, soprou e a sua casa caiu, e foi grande a sua ruína ou a sua queda. Isso nos mostra sobre a importância do secreto com Deus. Vida espiritual ninguém espanja, vida espiritual ninguém acena bandeira. O particular está no secreto com Deus. Sabe, irmãos, eu fico reparando muitas vidas das pessoas, não porque eu fico observando as vidas das pessoas, mas a vida daqueles que gostam de apedrejar os outros, gostam de caluniar os outros, de perseguir as pessoas. E pode reparar uma coisa: quando as tempestades vêm sobre a vida dessas pessoas, elas já saem da igreja, desanimam, querem ir embora. Então, eu fico vendo o seguinte, que o fundamento que cada pessoa tem com Cristo é o que importa. As pessoas podem fazer, falar, as circunstâncias da vida podem vir, bater, as tempestades podem soprar sobre aquela casa, sobre aquela vida, mas ela sempre está de pé na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela não tem preguiça. Ela cavou, ela encontrou a rocha e ela construiu a sua casa sobre a rocha. Se você recebe pedradas, se você recebe calúnias, se o vento sopra, se a tempestade vem contra a sua vida e você está de pé na presença do Senhor Jesus, é porque a sua casa foi construída sobre a rocha. Você se esforça para estar na presença de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Resumindo, né? O que nós aprendemos não são... uma casa não foi construída em terrenos diferentes. O terreno era igual. O que denominou foi o esforço
fosso de cada um deles e encontrar o firme fundamento que é a rocha e que, por fim, é Cristo Jesus na nossa vida. Se até hoje você está de pé, mesmo com as pedradas, é porque você tem um fundamento em Cristo Jesus. Shalom, shalom, Ulehi Traot. Shalom, shalom. Até breve. Nos vemos no próximo vídeo.